Um carro em chamas, um corpo carbonizado no interior, 2 suspeitos e 3 versões conflitantes de uma mesma história. O episódio de hoje do Investigação Criminal Internacional nos leva para a Espanha, com um crime que chocou o país inteiro. A protagonista e a principal suspeita? Uma policial com um passado de traições. Além dela, o seu amante poderia também estar envolvido? Teriam os dois trabalhado em conjunto? Hoje, nós vamos conhecer a história de Rosa Peral e o infame crime da guarda urbana que abalou a Espanha, aqui no Investigação Criminal Internacional. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a Rosa. A Rosa Maria Peral Vinueda nasceu em 24 de outubro de 1981 na cidade de Barcelona, na região da Catalunha, na Espanha. Criada num lar estável, com pais presentes e um irmão também, a Rosa teve uma adolescência aparentemente muito comum. Ela se destacava em sua classe tanto por ter boas notas, quanto pela sua habilidade na natação. Quando ela estava com 16 anos, a Rosa conheceu Rubén Carbó, um jovem de 18 anos, enquanto trabalhava em um bar local. E a química entre os dois foi instantânea. E aí, poucos encontros depois, eles começaram a namorar. O Rubén, desde muito jovem, sonhava em ser policial. Ele era um rapaz apaixonado por informática e tinha o desejo de combater crimes cibernéticos, que era um campo que estava ali no começo, na ascensão, ali no finalzinho dos anos 90. Mas por trás desse romance, que se mostrava aparentemente perfeito, Rosa frequentemente descrevia Rubén como um homem ciumento e um homem controlador para suas amigas. A Rosa era bonita, carismática, então ela atraía atenção por onde ela passava. As suas amigas contaram mais tarde que Rosa adorava flertar e conhecer pessoas novas, ou seja, ela era bem saidinha e isso é importante para o nosso caso. O casal então decidiu seguir carreira policial. A Rosa foi influenciada por Rubén nesse aspecto e em 2004, aos 23 anos de idade, após fazer o curso e a prova, Rosa ingressou na Guardia Urbana de Barcelona, que é a polícia local. Jovem, atraente, muito determinada, Rosa logo chamou a atenção dos colegas em um ambiente que era majoritariamente dominado por homens. Em 2007, Rosa foi transferida para uma unidade da patrulha comandada pelo subinspetor Oscar. A proximidade entre os dois foi rápida. Recém-separado, Oscar encontrava em Rosa uma companhia que ele desejava e não demorou para que os dois começassem a se relacionar. Para Rosa, a relação foi apenas um caso passageiro. Apesar de estar envolvida com ele, a Rosa ainda mantinha o seu relacionamento com Rubén, algo que ela justificava como sendo um flerte temporário. Quando decidiu encerrar, então, esse casinho, esse flerte, o Oscar não aceitou muito bem a rejeição. Ele invadiu o e-mail pessoal de Rosa e enviou uma foto íntima dela acompanhada de mensagens difamatórias para os colegas da Guardia Urbana, ou seja, para os outros policiais. Lembrando que envio de fotos privativas, de fotos nuas da pessoa é crime e na Espanha também já é considerado um crime. Rosa denunciou o subinspetor, mas Oscar negou qualquer envolvimento no vazamento das imagens. O escândalo deixou marcas profundas na reputação de Rosa. Alguns acreditavam que ela mesma havia enviado as fotos, enquanto outros questionavam se havia sido vítima do que ficaria conhecido como pornografia de vingança. A crise afetou ainda mais o seu relacionamento, obviamente, com Rubén. Apesar de eles terem tentado seguir em frente na época, as brigas foram se tornando mais frequentes. Mesmo assim, o casal permaneceu junto, e em 2010 nasceu a primeira filha do casal. 2 anos depois, Rosa deu à luz a segunda criança. Então o casal seguiu apesar de toda a polêmica. Mas chega um novo elemento nessa história, que é o Albert López. Também em 2012, a gente está ali no mesmo ano, Rosa foi designada para trabalhar em uma patrulha ao lado de Albert López. A relação entre eles começou com uma parceria profissional, mas logo evoluiu para algo mais íntimo, e também passaram a ter um caso. Como eu falei, a Rosa era bem saidinha.
Em 2013, Rosa e Ruben finalmente se casaram após anos juntos. O Ruben, o original, o primeiro, ok? Rosa mantinha um caso secreto com Albert, em um relacionamento que ela descrevia como sendo uma amizade colorida com seu parceiro de trabalho. A dinâmica entre Rosa e Albert parecia funcional. Ela não planejava ter algo mais sério, já que Albert não queria filhos nem casamento, condições que naquele momento iam de encontro ao que Rosa considerava essencial, já que ela era casada e tinha 2 filhas que eram a sua prioridade naquele momento também. Em 2016, Rosa Perallo conheceu Pedro Rodrigues, um agente da polícia de Barcelona com quem ocasionalmente trabalhava. Pedro, que é um novo elemento da história, divorciado, pai de um filho, parecia ser o oposto dos seus relacionamentos anteriores, porque ele era um homem mais atencioso, mais gentil, tinha ideias e filosofias mais alinhadas a ela, especialmente no desejo de construir uma família. Naquele momento, então, a Rosa ainda estava casada com Ruben, mantinha sua amizade colorida com Albert López e agora iniciava um novo caso com Pedro, ou seja, o triângulo virou um quadrado, ok? Mas não demorou para que rumores da traição chegassem até o marido, Ruben. Em meio a mais desconfianças e mais brigas, o casamento chegou finalmente ao término no mesmo ano de 2016. Então agora com Ruben fora de cena, o relacionamento com Pedro ganhou mais força. Mas, curiosamente, Albert, que era aquela amizade colorida, não foi descartado. Ele permaneceu no papel de amigo e amante, enquanto Rosa buscava um equilíbrio improvável entre os 2 homens. Assim como Ruben, Pedro era um homem também mais tradicional, ciumento, e nenhum deles sabia da existência do outro, só a Rosa estava entendendo a dinâmica dessa relação. A Rosa confidenciou às amigas que as brigas com Pedro eram frequentes, era um casal esquentado. Ainda assim, quando Pedro a pediu em casamento, ela aceitou, fazendo com que eles passassem então a morar juntos oficialmente. Como eu disse, Pedro já apresentava traços de ciúme, então vamos entender aonde foi parar esse ciúme desse casal. O início de 2017 trouxe novos conflitos para a vida de Rosa. Albert, que é o amizade colorida, se você está se perdendo aí nas informações, o Albert descobriu que ela e Pedro estavam dividindo o mesmo teto, o que desencadeou então uma reação explosiva nesse homem que dizia não querer nada muito sério. Em janeiro daquele ano, Albert apareceu na casa de Rosa e, ao encontrar Pedro, iniciou uma discussão acalorada com a mulher. Revoltado, ele pegou a moto e saiu, deixando Rosa lá falando. Poucos dias depois, 29 de janeiro, Albert enviou um e-mail repleto de xingamentos e ameaças. Em um trecho desse e-mail, ele declarava, vou descrever aqui o que estava no e-mail, tá? Antes disso, eu estava disposto a largar tudo por você. Agora, toda a delegacia vai saber que você está com Pedro. Você me fez passar coisas terríveis, e eu te odeio. Albert alegou que só enviou o e-mail após receber 77 mensagens de Rosa implorando para que eles reatassem. A Rosa, por outro lado, negou essa versão, dizendo que ela nunca tinha tentado voltar com ele. A Rosa respondeu com 2 e-mails. Em um deles, ela descrevia a seguinte frase que eu vou falar aqui para vocês. Pedro nunca terá a mim por completo. Eu sempre serei tua, Albert. Mais tarde, a Rosa justificaria esses e-mails, dizendo que ela tinha escrito tudo aquilo apenas para acalmar o Albert, que não era verdade, era só para tentar baixar ali a bola dele, com medo de que ele pudesse machucar ela ou mesmo a sua família. A sua tática era o quê? Fazer o tempo passar, né? A poeira baixar um pouco, esperando que Albert superasse essa obsessão que nutria por ela. Após a discussão e o envio dos e-mails, Rosa reduziu o contato com Albert também a pedido de Pedro, que ameaçou largar a sua noiva. Eles não patrulhavam mais juntos e pouco se encontravam no dia a dia. Porém, em março de 2017, Albert voltou a procurá-la, dessa vez enviando mensagens pelo Facebook. Ele dizia que não queria mais causar problemas e pediu uma resposta de Rosa. Ela, porém, o ignorou. E daí, pouco tempo depois, em 8 de abril de 2017, Albert apareceu inesperadamente em um bar onde Rosa estava com as amigas dela. A Rosa ficou assustada com a aparição repentina de Albert e ele foi lá e entregou a ela um anel.
pedindo que eles voltassem a, muito aspas aqui, trabalhar juntos. Vocês entenderam o trabalho que ele estava propondo, né? Rossa, desconfortável, pediu que ele fosse embora e sugeriu que eles conversassem em outro momento, não ali no bar com as amigas dela. Ainda assim, segundo o relato dessas amigas, Rossa teria colocado o anel na mão contrária àquela que usava o anel de noivado de Pedro, comparando os dois, né? Uma mão para cada amante, tudo certo. Rossa nega esse relato, insistindo que já estava decidida a ficar com Pedro, apesar da complexa amizade com Albert. E é neste momento que surge um áudio muito suspeito. No dia 19 de abril de 2017, Rossa enviou um áudio a alguém. Lá eles estariam combinando uma viagem depois que fizessem aquilo. Não havia detalhes sobre o que seria aquilo, mas o tom da sua voz demonstrava familiaridade até um certo desdém. Ela chamava a pessoa de tonto, o mesmo apelido que costumava usar para Albert. Embora ela tenha apagado a mensagem, a polícia conseguiu recuperá-la dos arquivos do celular. Só que não foi possível saber para quem ela tinha enviado aquele áudio. Quando ela foi confrontada pelos investigadores, a Rossa negou que o áudio teria sido enviado a Albert. Para ela, chamar alguém de tonto era uma coisa habitual e sem significados ocultos. Claro, a gente chama todo mundo de tonto por aí, né, Rossa? E aí nós vamos chegar, de fato, à principal vítima dessa história toda, Pedro. Em 21 de abril, Albert adquiriu um novo chip telefônico, e registros telefônicos mostraram que Rossa entrou em contato com esse número. Nos dias seguintes, entre 21 e 25 de abril, Rossa e Albert trocaram 31 ligações, todas curtas e muito objetivas. A localização desses celulares apontou que no dia 25 de abril, os dois haviam se encontrado pessoalmente. Rossa afirmou que a sua única intenção era colocar um ponto final na sua história com Albert e que ela retornava suas ligações por medo e que havia, sim, marcado esse encontro para poder devolver aquele anel que ele tinha dado a ela no bar. Em 30 de abril, 5 dias depois, Rossa deixou suas filhas com o ex-marido Ruben, com quem iria passar alguns dias. Pedro sabia que a sua noiva ficava mais para baixo nesses momentos quando ela tinha que deixar as filhas com o pai e por isso ele resolveu passear com ela na praia e os dois saíram para jantar. Porém, no dia 2 de maio, uma briga feia aconteceu entre os dois, fazendo com que Pedro saísse de casa. Rossa teria comentado com seus pais que ele saiu de casa e que não estava mais respondendo chamadas e nem às suas mensagens, ou seja, aparentemente uma briga definitiva. O desaparecimento de Pedro chegou ao fim de forma trágica, no dia 4 de maio de 2017, 2 dias depois desse último relato. Seu carro foi encontrado carbonizado, perto da represa de Foix. No interior do veículo foram encontrados os restos quase totalmente incinerados de um corpo humano. Apesar do estado do cadáver, os exames confirmaram que aquele era, sim, Pedro Rodrigues. As investigações se iniciaram e a primeira possibilidade levantada foi o quê? Vingança. Pedro, que era policial, poderia ter sido alvo de algum criminoso. Mas a falta de cooperação de Rossa acabou chamando a atenção dos investigadores, já que ela era, a noiva da vítima e estava demonstrando uma frieza em relação à morte de Pedro. Rossa procurou a delegacia no dia 13 de maio e, chegando lá, disse que diria tudo o que sabia para acabar com aquela situação. Em seu relato, Rossa acusou Albert de ser responsável pela morte de Pedro. Segundo ela, na noite da morte do noivo, ela estava em um passeio com ele e com as filhas, quando Albert começou a ligar insistentemente logo após ela chegar em casa. Esse é o relato da Rossa. Ela diz que ela atendeu, pedindo que Albert parasse de perturbá-la, mas logo depois ela viu que Albert estava perto e que iria invadir a casa dela com um pedaço de madeira na mão e com uma arma na cintura, obrigando-a a ficar no quarto com as filhas enquanto ele confrontava Pedro. Então ela deu esse relato de que o Albert foi lá, armado, invadindo a casa e ameaçando a família, confrontando a vítima, no caso Pedro. A Rossa afirmou ter ouvido sons de luta
e após o silêncio, Albert a forçou a entrar no carro de Pedro sem dar explicações sobre o que havia acontecido com ele. Eles dirigiram até a casa de Ruben, onde Albert teria obrigado Rosa a usar o celular de Pedro para enviar mensagens falsas, incriminando o ex-marido pela localização do celular. Logo depois, Albert obrigou que Rosa o seguisse com o carro de Pedro até a tal represa de Foix, onde ele iria colocar fogo no carro com Pedro no porta-malas. Ela teria tentado fugir, mas foi alcançada e ameaçada por Albert. Ele então levou ela de volta para casa e advertiu que se ela falasse algo, ele mataria suas filhas. Ou seja, ela se colocou na cena do crime, mas como se ela tivesse sequestrada e sendo obrigada a participar da eliminação do corpo do Pedro, que teria sido assassinado por Albert. Se vocês conseguiram entender, essa é a cena que ela sugeriu à polícia. A narrativa de Rosa chamou a atenção dos detetives. Eles encontraram inúmeras falhas em sua versão. Vamos lá. Se ela estava sozinha no carro de Pedro, por que ela não tentou escapar? Como é que uma policial experiente não conseguiu reagir a uma situação de ameaça? Além disso, Albert tinha outra versão que era completamente oposta. Ele acusou Rosa de ter drogado Pedro durante uma discussão e colocado ele no porta-malas, pedindo a ajuda de Albert para se livrar do corpo, ou seja, uma situação inversa. Segundo Albert, Rosa justificou o ato dizendo que Pedro era um namorado tóxico, controlador e que ela queria vingança. Então as declarações conflitantes de Rosa e Albert, que eram praticamente opostas uma à outra, deixavam os investigadores sem uma verdade clara. As lacunas nos relatos de ambos sugeriam que mais segredos nessa história estavam sim sendo escondidos e não revelados por esses dois envolvidos. Albert não poupou detalhes ao relatar o que seria, segundo ele, a verdadeira sequência dos acontecimentos. Ele foi o mais detalhista dos dois. Alegou que Rosa premeditou tudo, enviando mensagens românticas nos meses anteriores, onde ela expressava o desejo de se livrar de Pedro. Ele se colocou como um cúmplice relutante, afirmando que não teve participação direta no assassinato, mas assumindo que ajudou sim a encobrir o crime. A narrativa de Albert, no entanto, não convenceu os detetives do caso. O histórico suspeito de ligações na semana do crime e uma relação marcada por uma obsessão e por conflitos intrigava muito os investigadores. Para eles, Rosa e Albert estavam sim juntos nessa, nenhum tinha sido coagido pelo outro. A acusação traçou uma versão diferente dos fatos, onde Rosa teria drogado Pedro ao retornar do passeio em família e chamado Albert, que deu início ao plano junto a ela. Os dois supostamente colocaram o corpo de Pedro no porta-malas e dirigiram até a casa de Ruben, onde tentariam com essa ação incriminar o pobre do primeiro marido, usando o celular e o carro da vítima. O destino final foi a represa de Foix, onde o carro foi incendiado com Pedro ainda vivo dentro do veículo. Tudo parecia então pesar contra Rosa. Suas ações durante o suposto crime, descrita por ela como fruto de um medo incontrolado de Albert, não estavam se sustentando diante do comportamento indiferente e calculista que ela passou a demonstrar nos dias seguintes em todos esses depoimentos. No dia 14 de maio de 2017, Rosa Peral e Albert López foram formalmente presos, acusados de assassinato. Pouco mais de um mês depois, em 20 de junho, Rosa ajudou a polícia a realizar uma reconstrução dos fatos, baseada até agora na sua versão dos acontecimentos. Apesar disso, ela e Albert aguardaram o julgamento na prisão, enquanto a imprensa espanhola só falava sobre esse caso. O caso foi tratado pela imprensa espanhola como a Viúva Negra. Durante os anos que se seguiram, a Rosa se tornou alvo constante da mídia. O passado da mulher foi escancarado nos jornais, nos programas de TV, redes sociais, a gente encontra muita coisa no YouTube até hoje sobre isso. Suas traições, os casos amorosos, a aparente frieza como ela lidava com seus relacionamentos, começou a pintar essa tal imagem desse título de Viúva Negra. Uma mulher perigosa e manipuladora que usava do seu charme para conseguir o que queria, até mesmo cometer um crime brutal. Então o julgamento ocorreu em fevereiro de 2020, e o caso já era um dos mais comentados da Espanha. As evidências que foram apresentadas foram as mensagens e ligações entre Rosa e Albert, depoimentos de conhecidos, vizinhos, amigos,
e o histórico tumultuado de Rossa com todos esses relacionamentos. Cada detalhe que aparecia estava contribuindo para essa narrativa de uma mulher fria, uma mulher calculista. Além disso, um episódio específico veio à tona no julgamento. O Pedro, pouco antes de morrer, foi suspenso de suas funções na polícia após agredir um motorista. Amigos dele afirmaram que Rossa o deixava louco, que ele perdia o controle das emoções. Essa revelação contradiz as afirmações de Rossa de que seu relacionamento com Pedro era tranquilo, era amoroso. A acusação usou cada detalhe da vida de Rossa para reforçar a ideia de que ela era perfeitamente capaz de planejar e de executar um crime como aquele. A família de Rossa, sua advogada e até mesmo alguns jornalistas começaram a levantar a hipótese de que o julgamento estava sendo conduzido de uma forma injusta, explorando os erros de Rossa em seus relacionamentos como se aquilo fosse uma motivação para o crime. Entenderam? Eles estavam tentando colocar a Rossa como uma mulher promíscua e que isso justificaria o fato de ela ser uma assassina, o que obviamente não é. A A não liga a B, não é porque você é um que você seria o outro. Para eles, a maneira como Rossa estava sendo retratada no tribunal mais parecia uma condenação da sua vida pessoal do que uma análise objetiva e fria dos fatos. Tanto Rossa quanto Albert prestaram depoimentos, tá? Cada um defendendo novamente aquela sua própria versão da história, de que um foi manipulado pelo outro. Rossa reafirmou os detalhes que nós já falamos aqui, alegando que suas ações foram movidas por medo, que sentia que Albert estava ameaçando constantemente ela e as suas filhas. A sua advogada procurou reforçar essa tese, declarando que sim, Rossa pecou, mas que isso não fazia dela uma assassina. No decorrer do julgamento, novos detalhes do passado de Rossa e Albert vieram à tona, lançando ainda mais sombras sobre essa história. Vou dar um exemplo, tá? Descobriu-se, por exemplo, que em agosto de 2014, um vendedor ambulante caiu de um barranco e morreu, enquanto Albert e Rossa faziam uma ronda juntos. Coincidentemente, Albert tinha sido acusado de agredir um vendedor ambulante nesse mesmo período. Conseguiram entender? Um homem aparentemente sofreu um acidente no mesmo período em que o Albert havia sido acusado de agredir um homem nessa mesma função. Apesar da suspeita, o caso foi arquivado por falta de provas. A conexão entre esse evento e o caráter dos dois não passou despercebida pelos jurados no tribunal. O julgamento se arrastou por cerca de um mês. Apesar das investigações, não foi possível determinar exatamente como Pedro morreu, mas havia evidências claras de que sim, ele foi vítima de agressão antes de seu corpo ter sido queimado no carro. Com base nisso, a justiça espanhola concluiu que o crime havia sido cometido de forma intencional e consciente pelos dois, Rossa e Albert. No dia 25 de março de 2020, em meio ao início da pandemia de coronavírus, Rossa foi declarada culpada pelo assassinato de Pedro Rodrigues e condenada a 25 anos de prisão. Albert, por sua vez, recebeu uma sentença de 20 anos. Essa diferença é justificada pelo fato de que Rossa tinha uma relação mais próxima com a vítima, o que, segundo a lei espanhola, agrava a pena. Além disso, após cumprirem suas penas, ambos ainda terão que enfrentar 10 anos de liberdade condicional. Como parte da sentença, cada um também foi condenado a pagar uma indenização de 800 mil euros para a família de Pedro. Mesmo com o passar do tempo e com as sentenças já aplicadas, Rossa e Albert mantêm as suas versões dos fatos, gente. Até hoje eles não desmentem, não admitem qualquer responsabilidade direta no crime. Um diz que o outro que planejou e ele participaram ali meio que coagidos e forçados. Rossa continua cumprindo sua pena na prisão, recebe visitas regulares de suas filhas e de seus pais, que permanecem do lado dela e defendendo a tese dela, a versão dela dos fatos. Entretanto, sua vida atrás das grades tem sido tumultuada, tá? De acordo com o jornal O Tempo, Rossa ganhou certa notoriedade dentro do presídio, que gerou desavenças e até brigas. Por causa disso, ela foi transferida para a penitenciária Mas d'Henri, em La Catière, Tarragona, conhecida por sua segurança reforçada. Rossa participou do documentário Caso Rossa Peral, com declarações de dentro da prisão e ligações de vídeo sobre o seu caso. Só que essas gravações não foram autorizadas, e por isso o governo da Catalunha está processando Rossa por uma infração grave no regime de comunicações internas da prisão. Além disso, a própria Rossa está processando a Netflix por uma série ficcional feita com base no caso dela chamada Corpo em Chamas.
Rossa diz que teve o seu direito à honra violado e pediu indenização pelo uso de sua história. O caso ainda é lembrado como um dos mais impactantes da Espanha, um misto de traição, obsessão e de crime que levou à ruína todos os envolvidos. Agora, para você, quem é o verdadeiro assassino de Pedro? Rossa, Albert ou de fato os dois planejaram tudo isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu espero vocês no próximo Investigação Criminal Internacional.